Um rei mandou seu filho estudar com um grande mestre na expectativa de prepará-lo para ser uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou, o mestre o mandou para uma floresta. Ele deveria voltar um mês depois, após cumprir a tarefa de descrever todos os sons que tivesse ouvido. Quando o príncipe retornou ao templo, o mestre lhe pediu contas da tarefa. Então disse ele: Mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento. Ao terminar o seu relato, o mestre pediu que o príncipe retornasse à floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. Apesar de intrigado, ele obedeceu à ordem do mestre, pensando: não entendo. Eu acho que já distingui todos os sons da floresta. Por dias e noites ficou ouvindo, mas não conseguia descobrir nada de novo. Porém, certa manhã, começou a distinguir sons diferentes de tudo que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Pensou ele então: esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E ficou ali ouvindo pacientemente. Ele queria ter certeza de que estava no caminho certo. Quando retornou ao templo, o príncipe disse: Mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e da grama bebendo o orvalho da noite. O mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a sabedoria necessária para se tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o coração dos outros, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode entender o que está acontecendo e, sobretudo, o que está errado, para que possa atender às reais necessidades de cada um. Cabe lembrar que as mães possuem esse dom. Anderson Cavalcanti, no poema Mãe, descreve: ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Por sua vez, a morte de um relacionamento começa quando as pessoas ouvem apenas as palavras, sem atender ao que vai no seu interior, nem ouvir o que diz seu coração. Não é só pela palavra, falada ou escrita, que expressamos nossos sentimentos. Eles se mostram na nossa fisionomia e até no nosso modo de gesticular. Quando adolescente, eu conhecia meu pai pelo seu olhar, pelo seu caminhar e pelo seu tom de voz. E se queria pedir alguma coisa, esperava suas manifestações externas positivas. O comportamento não verbal, expressões faciais, gestos, tom de voz, transmite mensagens adicionais entre os interlocutores, sendo uma forma de metacomunicação, que é a comunicação que completa o que está sendo dito. Prestar atenção nos outros, nas suas necessidades não verbalizadas, é uma demonstração de que você se importa com alguém, de que quer entender essa pessoa. Fica o desafio para todos nós de buscar expandir as nossas percepções num processo de continuada evolução
pessoal e espiritual. Após a morte de um de seus grandes generais, Napoleão Bonaparte mandou um de seus oficiais sair à procura de um substituto. Algumas semanas depois, o oficial retornou e descreveu o perfil de um homem que seria o candidato perfeito devido ao seu conhecimento de táticas militares. Quando o oficial concluiu suas informações, Napoleão disse: "Isso é muito bom, mas ele tem sorte." Napoleão sabia que a sorte era um requisito invisível, mas precioso para quem se envolvia em batalhas cujos resultados, muitas vezes, dependiam de sorte. A prisão é um grande sofrimento. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, ficou preso 26 anos e depois foi eleito presidente da África do Sul. José Mujica, um dos criadores do movimento Tupamaros, preso 14 anos, ao sair foi eleito presidente do Uruguai. É incrível que pessoas como Mandela e Mujica tenham conseguido ficar presas tantos anos e, mesmo assim, perdoar. Eles acreditavam que somente ouvir o coração poderia libertá-los. Diariamente, Mandela repetia para si mesmo o trecho final do poema Invictus, do poeta inglês William Ernest Henley, que diz: "Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante de minha alma." Ele confiava que dentro de nós está a nossa verdadeira força. Para concluir, Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, já afirmava que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.